Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Hoje a nossa aula 25. Vamos estudar o que, amadinhos? Nós vamos estudar frase, oração e período. É a parte lá da sintaxe. Claro que vocês, professora, já sei o que é frase, ou já sei, eu confundo que frase, oração, período, eu não sei diferenciar. Relaxe. Relaxe que a gente vai, nessa aula, tentar sanar este problema. Ou, melhor, esse problema. Que não será mais problema, né, amadinho? Então, vamos lá para a nossa temática. Aula 25.1, falando sintaxe, frase, oração e período. Nossa árvore do conhecimento, sempre lembrando, mais um objeto de conhecimento para você armazenar aí no seu HD. Nós, aqui, frase. Olha só, qual é o conceito, amadinho, que você tem de frase? Vamos lá. Você está agora no primeiro ano, primeira série do ensino médio. Você já estudou. Lá no ensino fundamental 1 e 2, tá certo? Nos primeiros anos, nas primeiras séries, aí você já teve o contato. Aí você fala assim, frase. Ah, professora, a frase é quando a professora sempre dava uma palavra e vai construir uma frase. Por exemplo, o cachorro mordeu a criança. É uma frase? Isso, amadinho, é uma frase. A casa está arrumada. Também é outra frase. Se eu falar assim, bom dia, olá, amadinho, é uma frase? É uma frase. Então, a frase é um conjunto, de palavras capazes de emitir uma mensagem. Se você entender, então é uma frase. Se você não entender, não é uma frase. Beleza? Então, a frase ela pode ser formada por uma palavra ou por várias palavras, como eu falei para vocês, tá certo? Se eu digo aqui para vocês, pegar aqui a caneta azul, olha só. O dia está lindo. Você entende que o dia está lindo? Entende. Deixa eu falar assim. Olá, amadinhos. Eu sempre chego aqui, e falo, olá, amadinhos. Aí eu falo assim, tudo bem? Também é uma frase. Esse meu T, amada do céu. Vamos colocar esse T bonito, ó. Tá? Tudo bem? Olha só, é uma frase. Então, aí está dizendo, pode ser formado por apenas uma palavra ou por várias palavras. Como assim, Amadinho? Se eu falar alô? Ou alô? Aí a pessoa, oi, tudo bem? Já tem uma conversa. Numa conversa no telefone. Então, esse alô, bom dia, é uma frase, certo? Vou apagar aqui para vocês e vamos lá. Com os exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Aqui, ó. Eita vida besta, meu Deus. Aqui também é uma frase, ó, várias palavras, Vamos lá, mais outro. Dependendo do contexto, eu falo assim, fogo! Olha só, já vocês vão entender que em algum lugar tá tendo fogo, tá tendo incêndio. Não é assim? Ó, formado apenas por uma palavra. Na primeira, eu tenho 5 palavras. No segundo exemplo, eu tenho apenas uma. Atenção! Opa! Atenção! Aí você já fica atento. Formada apenas por uma palavra. É uma frase? É uma frase.
Eu estou andando, de repente, cuidado! Outra frase, tá certo? Então, todo enunciado capaz de emitir uma mensagem, ou seja, é frase. Houve uma comunicação, é frase. Ela faltou com a verdade em seu depoimento. Também é frase, amado. Meu Deus, como essa vida é besta. Também é uma frase. Que felicidade, amado. Que felicidade. Olha só, entendeu o que é frase. Beleza? Então, vamos lá, construindo o conceito de vocês. O que é frase? Todo enunciado de sentido completo. Transmitir uma mensagem, houve comunicação, frase. Beleza? Vamos lá, então. Agora, frase, todo enunciado de sentido completo. Tome nota. Olha aqui o exemplo. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, essa frase aqui, ó. Já engessei seus braços e pernas. Tá tendo um diálogo aí, né? Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, todos aqui, ó, todos os balãozinhos são o quê? Frases. Por quê? Houve o entendimento dos interlocutores, tá certo? Mais outra aqui. Atenção, ciclista. Quem que vai olhar? Somente quem for ciclista. Não é mesmo? Mas até as pessoas curiosas vão ficar atentas. Porque é algo que chamou a atenção. Houve uma comunicação. Sim, eu vi o muro. Olha só. Frase. Então, todos esses exemplos aqui são frases. O que é frase? Todo enunciado de sentido completo. As frases sem verbo são chamadas de frases nominais. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. Se o enunciado possui sentido completo, ela será frase. Aqui nós temos um cartaz, né, uma placa, um anúncio, uma plaquinha informativa, dizendo assim, ó, silêncio, hospital. O que você entende aqui? Que não pode usar o celular. Se colocar o celular, vai ter que ficar no silencioso ou no modo avião. Estou dizendo assim, né? Porque não pode ficar ouvindo música. Você está no hospital, amadinho. Beleza? Então, aí falou aqui, está escrito, ó, as frases sem verbos, frases sem verbos são chamadas de frases nominais. Quando eu falei assim, que maravilha, maravilha, para não esquecer, tá bom? Que maravilha. Não tem verbo, tá certo? Aí você fala assim, quando eu chego, olá, amadinhos. Então, também não tem verbo, beleza? Viu só? Aí uma frase, deixa eu ver quem mais está dizendo ali, ela tem que ter sentido completo, todas têm. Se não tem a presença de verbo, frases nominais formadas apenas por nome, beleza? Muito bem, vamos dar sequência. Essas mal lhe todas fazer vão balas. Você vê aqui que tem várias palavras, só que elas foram, né, escritas desordenada, soltas. Então, ficou sem sentido. Agora, vamos organizar as palavras e você vai perceber, e você já está percebendo aí, que já está com sentido, Todas essas balas vão lhe fazer mal,
Ó, organizar a frase. Muito importante. Não adianta você colocar palavras soltas, depois colocar ponto final, que não terá sentido. Beleza? Agora, saindo dessa questão, já como você já domina, que frase? É um enunciado com sentido completo. Que uma frase ela pode ser formada por uma palavra ou por várias palavras. O interessante é que tenha sentido completo. Agora, a oração. Olha só, a oração é uma frase com verbo ou com uma locução verbal. Ela pode ter sentido completo ou não. Eita, amada. Amadinho. Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isso daqui é um trechinho lá da obra de Machado de Assis. Olha a outra, que é a oração. Aí você tá destacando aqui, ó, perceber que eu tenho o verbo. Então, uma frase com verbo é uma oração. Também conhecida como frase verbal, porque, ó, gira em torno de um verbo. A alegria é contagiosa. Olha bem aqui, ó. Primeiro, segundo e o terceiro. Aí, ó, o John todo feliz, né? Aí o gato fala assim, eu sou imune. O que ele quis dizer com isso? Que quebrou a expectativa, né? Que ele não vai ser contagiado. Tá bom? A alegria não vai contagiar. Tá certo? Vai contagiá-lo. Beleza? Então, o que é oração? É um enunciado com verbo ou locução verbal. Ela pode ou não ter o sentido completo. Maria está indo para a academia. Olha aí. Está indo. Aqui eu tenho locução verbal. Tá certo? O verbo auxiliar mais o verbo principal. Mais outra. Os cabelos foram ficando brancos. Também outra locução verbal. Na tira, né? Eu tenho usando só um verbo. E na primeira frase só um verbo, mas nas duas aqui, ó, as duas últimas, fazendo uso da locução verbal. Mais outra, volte logo. Olha aqui o verbo. Vou dizer que é uma oração? É uma oração. Por quê? Tem o verbo, a presença do verbo. É uma frase verbal. Se é uma frase verbal, é oração. Beleza? Lembrando que sempre a frase, amado, ó, você vai começar com a letra maiúscula e depois você vai terminar com um ponto. Tá certo? Com um ponto final. Aqui eu tenho o seguinte. Oba! Delícia! Adoro doces. E aí? Na primeira, quando eu falo oba! Delícia! É uma frase verbal? Ou uma frase nominal? Nesta primeira. Aí, ó, oba! Aqui nós temos uma interjeição. Delícia, ó, delícia. Então, nós temos aqui somente nomes, não é mesmo? E na segunda eu tenho adoro doce. O que apareceu? Um verbo. Ó, então, aqui é oração, porque tem a presença de um verbo. E aqui, somente frase. Vou colocar aqui, frase nominal. Frase nominal, porque o verbo não está presente.
Oração é a mesma coisa que frase verbal, que é uma frase que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Beleza? Vamos lá. Tome nota. Agora, amadinho, né? Essa aqui você já sabe a diferença de frase e oração. Frase é o enunciado com sentido completo. Oração, olha só, a oração é o enunciado que gira em torno de um verbo que pode ou não ter sentido completo. Gira em torno do verbo ou da locução verbal. Certo? Vamos lá, então. E o período? O período é formado por oração. Então, para ser período, é necessário que tenha oração. Beleza? Vamos lá. João foi ao mercado. Olha só. João foi ao mercado. Aí, onde que está o verbo? Verbo ir. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui o verbo. Beleza? Beleza, professora. Aqui o verbo. É ação. Aí vamos colocar outra frase aqui para vocês. Vamos lá. Ana assistiu ao filme. Ana assistiu ao filme. Vamos lá. Cadê o verbo, amadinha? Tá aqui o verbo assistir. Então, aqui, ó, é um período. É uma oração, tá bom? Então, o que é o período? Ó, é um enunciado formado por uma oração. E para ser oração é necessária a presença de quê? Do verbo. Outra aqui para vocês. Vamos colocar em destaque agora. Um vermelhão aqui, ó. Ana estuda e trabalha. Agora, Ana é o sujeito. Só que aconteceu, amadinho, ó, eu tenho aqui 2 verbos. Não é isso? 2 verbos? Estão entendendo? O que a Ana faz? Ela estuda e trabalha. Então, amadinho, eu tenho 2 verbos. Ó, aqui eu tenho a primeira oração. Aqui, outra oração. Eita, amada, nesse daqui, ó, eu tenho 2 orações. Então, quando eu tenho apenas um verbo, eu tenho um período simples, formado apenas por uma oração. E você vai detectar isso pelo verbo. Se apresentar apenas um verbo, é período simples. Aí eu vou chamar essa oração aqui de oração absoluta. Absoluta porque período simples é formado apenas por uma oração. E a oração absoluta, ela é exclusiva. Beleza? Aí, na Ana estuda e trabalha, eu tenho 2 orações. Aí eu vou dizer, como apresenta 2 orações, eu vou dizer que o período é composto. O período composto é formado por mais de uma oração. Beleza? Então, dando sequência, vamos lá então. Daqui somente para você, né? Então, o que é período? É todo enunciado que possui verbo, oração e sentido completo, frase, né? Ou seja, é uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo. Tá certo? E tome nota. Vamos ver aqui, ó. Chegou de mansinho, bateu
entrou e sentou-se calado. Só aqui você percebe, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho aqui só nesse período, eu tenho 4 orações. Então, vou chamar de período composto. As plantas necessitam de cuidados especiais. Apareceu aqui apenas um verbo, então aqui só tem uma oração. O sertanejo é, antes de tudo, fonte. Aí, o que eu tenho? Uma oração. Aí, essa daí, frase de Euclides da Cunha. Mas aqui, ó, acho que é uma fonte. Beleza? Vamos lá, então. Mais outra. O amor é eterno. Mais outro verbo. Então, quando eu tenho uma frase que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal, é oração. Se o período apresentar apenas uma oração, período simples. Se apresentar mais de uma oração, período composto. Certinho. Vamos ver aqui. Período simples é constituído por apenas uma oração. Olha só, não falei lá? Uma oração. Que recebe o nome de oração absoluta. Eu fui explicando, né, antes de introduzir aqui, ó. Agora você já sabe que oração absoluta é quando só tem um verbo, uma oração. Estou frisando no verbo, porque só você ir logo procurar onde que está o verbo da oração. A ação. Beleza? Vamos lá. Mais outra aqui. Vou usar José. José chegou atrasado. Cadê o verbo? Isso, muito bem. Tá aqui o verbo. Só apareceu esse aqui, ó. Só esse verbo chegar. Então, aqui, eu digo só tem uma oração. E o período é simples. Beleza? Estão entendendo aí? Período simples. Só tem uma oração. Período simples. O que é um período simples? É constituído apenas de uma oração. Como que ela vai ser chamada? De oração absoluta. Entendeu? Absoluta, só uma. Então, pagando aqui, dando sequência. Meu médico saiu de férias em agosto. Olha aqui, o saiu, verbo. Observe os pássaros nos galhos das árvores. Olha aqui, outro, o verbo. Davi sujou os pés. Ó. Vamos lá. Maria sorriu para João. Sorri. Viu só, amadinho? Amadinhos. Amadinho, que eu tenho certeza aí que está ouvindo. Vocês estão ouvindo. Vocês estão entendendo? Então, todas essas orações aqui, ó, essas que estão aqui, que eu joguei aqui no slide, são orações absolutas. Por quê? Somente uma oração. Período simples. Tá certo? Vamos lá, então. Período composto. Período composto, já falei aqui, vou repetir. Formado, né, por 2 ou mais orações. Como que eu vou perceber? É só você ir à procura do verbo. Onde que está o verbo? Vamos lá, vamos procurar. Onde está a ação? O que é verbo, né? É a palavra que indica ação, o estado é um fenômeno natural. Não é isso? Conceito? Então, na primeira aqui, não é de muito, eu juro.
que me acontece essa tristeza. Mas também não era a primeira vez. Ó, amarelinho aí, ó, chamando atenção. Atenção. Então, ó, 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu também tenho 4 orações. Período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Presentear. O que eu tenho? 2 verbos, eu tenho 2 orações. Então, o período é o quê? Composto. Aí eu pergunto novamente, mas o que é um período composto? Composto, vai ser mais de um, amadinho. Formado por 2 ou mais orações. Certinho? Certinho. Então, as orações elas podem ser por coordenação ou por subordinação. Relembrando, as orações coordenadas, né? Período composto por coordenação, lá nós vamos ter presente o quê? As orações independentes sintaticamente. Vamos lá. Vamos lá. Carla trabalha, de novo, tinha nem outro vendo. E frequenta a academia. Só isso. Ó, Carla trabalha e frequenta a academia. Então, qual é a primeira oração? Carla trabalha. A segunda, e frequenta a academia. Ó, as duas são independentes. Se eu falar Carla frequenta a academia, você entende. E se eu falo Carla trabalha, você entende. Então, aí, ó, eu juntando para formar apenas um período, ou seja, juntando para deixar só um período, ó, Carla trabalha e frequenta a academia. Eu estou somando as atividades que Carla faz, não é isso? E eu usei o quê? Eu usei um conectivo, eu usei uma conjunção. Essa conjunção aqui, ela está acrescentando, né? Mais uma, está adicionando mais outra ideia, né? Que é de frequentar a academia, não é isso? Adição, então, ó, conjunção coordenativa, aditiva. Então, período composto por coordenação. Beleza? Beleza? Eu vou usar o quê? Conjunção, no caso, aditiva. E por subordinação? Se não... Deixa eu ver. Se não chover, irei ao shopping. Veja bem. Se, olha aqui, ó. Aí já estou usando o quê? Uma conjunção condicional, né? Que está dando uma condição. E o que nós temos aí? Irei ao shopping se não chover. Eu já estou usando uma oração subordinada. Beleza? É um período composto por subordinação. Aí sim vai ter a questão da dependência. Tá bom? Sintática. Né? Aqui no caso, né? Tá dando uma condição. Se eu colocasse assim, lá na oração período composto por subordinação, deixa eu ver aqui. É necessário que haja mais atividades de fixação. É necessário que haja, ó. É necessário que haja atividade de fixação. Também aí é um período composto por subordinação. Quero que você me ajude. Também é um período composto. Quero o quê? Que você me ajude. Tá certo? Preciso.
Preciso de quê? Aí sempre vai completando a oração anterior. Há uma dependência sintática, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, amadinhos. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Como, ó, partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. O que apareceu aqui? Uma conjunção E, que é a conjunção coordenativa. Não é isso? Ó, coordenada, né? Então, qual é o conectivo? Vou classificá-lo como conjunção aditiva. Tá certo? Vamos ver a próxima. O rapaz gostava. Gostava de quê? De que todo olhasse para ele. Aqui, ó, a primeira oração tá aqui, ó. Gostava. E esse verbo, ele pede, né, um complemento. Tá aqui, ó. De que, ó, já vem começando aqui com a conjunção, com a preposição, né? Ó, antes da conjunção integrante, que todos olhassem para ele. Então, esta oração completa o sentido da primeira, que é a oração principal. Beleza? Ela é a subordinada. O homem que fuma vive pouco. Olha só. Ó, que fuma vive pouco. Aqui é a oração subordinada, o quê? Adjetiva restritiva. Sopra os ventos quando amanhece. Ó, sopram e amanhece. Olha aqui o quando, que é o conectivo. Tá certo? Que é a conjunção adverbial temporal. Beleza? Vamos lá, então. Ele vai destruir, ou melhor, ele vai distribuir doce para todo mundo. Olha a pergunta. Distribuir é a mesma que distribuirá. Então, período simples. O que eu estou usando aqui? É uma locução verbal, né? Eu tenho o verbo auxiliar. Vou colocar o ponto aqui. Locução verbal. Verbo auxiliar mais o verbo principal, né? No infinitivo. Não sei dizer, ó, não sei dizer. Aí eu vou dizer o quê? Dois verbos independentes. Não sei o que dizer. Aí vai ser o período composto. Olha a observação que nós temos. É preciso tentar a presença das locuções verbais nas frases. Por exemplo, na primeira, vai distribuir, se eu trocar por distribuirá, olha só, vai ficar período simples, ó. Ó, ele distribuirá doce para todo mundo, tá? Aqui, essa locução verbal, amadinho, para entender, na oralidade a gente faz muito uso. Você vai viajar, em vez de falar assim, você viajará, tá entendendo? Viajará, que é no futuro do presente. Então, essa locução verbal aqui tem a ideia de futuro. Vai distribuir. E esse verbo aqui não está no futuro? Entenderam? Já aqui, eles são independentes. Independente, ó. Eu não sei dizer, ó. Então, são independentes. Então, são período composto, diferente da primeira. Vamos ver aqui outra. Arthur é meu amigo. Gosto de você. Guarde esse doce ou guarde já esse doce. Você é meu amigo, Arthur? Quem diria? Então, olha só. Nessa daqui, você percebe que nós temos o quê? Arthur é meu amigo. Eu tenho uso, o ponto final que eu estou declarando. Vou dizer assim, frase declarativa afirmativa. Lembra? Vocês já estudaram isso. Gosto tanto de você. O que eu usei aqui? Eu estou expressando, né,
o meu sentimento, né? A minha emoção, assim, porque eu gosto. Aí eu vou usar o quê? Exclamação. Ponto de exclamação. Aí o senhor fala assim, guarde já esse doce. Ou guarde esse doce. Então, ó, depende muito, eu posso usar exclamação ou posso usar o ponto final. Você é meu amigo, Arthur? Olha só, quando eu quero fazer um questionamento, uma interrogação, eu vou usar o quê? O ponto de interrogação. Quem diria? Olha só, usando aqui a reticência, quer dizer que tem mais coisa ainda. Tá certo? Que você vai interromper um pensamento. Beleza? Então, são 4 os sinais de pontuação que encerram a frase. Ponto final, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Há muitas coisas esquisitas que nem o pensamento humano pode definir. Quando o homem falou em golpe, juro que sofri uma dor violenta no coração. Foi mesmo uma dor até física. E todo aquele ânimo que minha mulher me infundira se foi por água abaixo. Então, aqui eu só tenho um parágrafo, ó. Um parágrafo formado por oração, por período, tá certo? Aí, ó, um só parágrafo com 4 frases. Beleza? Porque tá com sentido completo. Tá com 4 frases porque tem sentido completo. Vamos praticar aqui, amadinho, rapidamente. Vamos ler esse texto. É uma anedota, é uma piada. Vamos lá. 2 caçadores conversam em seu acampamento. O que você faria se estivesse agora na selva e uma onça aparecesse na sua frente? Ora, dava um tiro nela. Mas se você não tivesse nenhuma arma de fogo? Bom, então eu matava ela com seu facão. Mas e se você estivesse sem facão? Apanhava um pedaço de pau. E se não tivesse nenhum pedaço de pau? Subiria na árvore mais próxima. E se não tivesse nenhuma árvore? Sairia correndo. E se você estivesse paralisado pelo medo? Então o outro, já irritado, retruca. Mas afinal, você é meu amigo ou amigo da onça? Comando da questão. Considerando a estruturação das frases que formam o texto apresentado anteriormente, é correto afirmar: todas são frases nominais? Todas são frases verbais? Há predomínio de período simples, uma vez que as orações não possuem verbos? Há predomínio de período composto, uma vez que cada frase possui mais de um verbo? Há equilíbrio entre período simples e período composto. Então, qual é a alternativa, amadinho? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito, né? Todas as frases são verbais, ou seja, são orações. Vamos lá para a próxima questão. Assinale o período que tem apenas uma oração. Ó, uma oração. O cachorro brincava com as pessoas, mas não se afastava da esquina. Quando o jovem apontava lá longe, o cãozinho saía correndo ao seu encontro. C. A noiva acabou casando-se com um primo. D. O tempo passou e as pessoas se esqueceram do jovem. E. Um dia da caça, outra do caçador. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito. Olha só, letra C. Muito bem. Vamos lá, mais outra. Temos aqui o seguinte, ó. É correto afirmar que o tempo voa, cabe a você ser o piloto. Preste atenção. Letra A, trata-se de um período, mas não é uma frase. B, as palavras voa, cabe, você e ser são verbos, portanto, indicam orações. C, a primeira é uma oração absoluta e a segunda é um período composto. D, trata-se apenas de um período. E, trata-se somente de frase. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, olha só, letra C, né? A primeira oração absoluta e a segunda é um período composto. Muito bem. Acabamos aqui essa parte. Vamos lá no nosso trabalhando gênero. Olha bem aqui, hora de produzir, amadinho. Nós temos aqui ditados, né, populares, expressões populares. Você
vai pesquisar, presta atenção, de 5, vamos lá, de 5 a 10, né, ditados, expressões populares, escrever seu significado. Coloquei algumas aqui. Cada macaco no seu galho, cada louco com a sua mania, amigos, negócios à parte. Aí tem as expressões e você vai dizer o que significa. Beleza? Muito bem. É isso aí. Aguardo a sua produção. Então, terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!